Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercícios. Vamos lá comigo. Um carro cuja massa vale 1,2 vezes 10 a 3 quilos. Então essa é a massa do carro. Viaja inicialmente a 30 metros por segundo. Viaja inicialmente a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é a velocidade. Qual a velocidade? Inicial. Ok? Então essa aí é o valor da massa do carro de 1,2 vezes 10 a 3 quilos. E 30 metros por segundo é a nossa velocidade inicial do carro. Esse carro viaja, continuando a leitura, em pista plana e horizontal, quando o motorista freia fortemente. Então ele freia, vai aplicar uma força contrária ao movimento, uma força negativa. A força de atrito dos pneus com o piso vale 7,2 vezes 10 a 3 newtons. Essa força de atrito ela é contrária ao movimento, então esse valor é menos, tá? Essa aí é o valor da força, que é a mesma força da frenagem, tá? Então, é menos esse valor de 7,2 vezes 10 a 3 newtons. Calcule o deslocamento do carro durante a freada. Então, imagine a situação. O carro, sei lá, ele está andando e ele de repente viu o sinal fechando. Aí ele vai ter que frear para parar, certo? Só que aí ele estava inicialmente com 30 metros por segundo, ele freia, só que nesse tempo de até parar, ele vai se deslocar, né? Vai sofrer um delta S aí, né? Um deslocamento. Então, esse deslocamento que ele sofre, que é o que a questão está pedindo para a gente calcular, beleza? Então, aqui nós vamos aplicar o quê? O teorema de trabalho e variação de energia. Por quê? Inicialmente ele estava com 30 metros por segundo de velocidade e no final ele está com uma velocidade igual a zero, que ele para. Então, nós temos uma variação de energia cinética. E nós temos um deslocamento que é provocado por uma força, né, que foi aplicada a esse corpo. Então, nós temos o teorema de trabalho é igual a variação de energia cinética, tá ok? A gente vai aplicar essa equação. Mas o que é o trabalho? Vamos abrir essa equação do trabalho. Trabalho não é força vezes deslocamento? Sim, tem o cosseno de θ, mas nesse caso, o θ ele é o ângulo de 180, a força é para trás. Então, como a força tem a mesma direção do deslocamento, né? O carro vai para frente, se desloca para frente na horizontal, e o freio é para trás, na horizontal também. Então, a gente só coloca FD. Lembrando que essa força vai ter um valor negativo, porque é contrário ao movimento, é de frenagem, tá? Ok? E de atrito. São as mesmas forças. Então, quando a gente for substituir os valores, a gente vai botar negativo, menos o valor da força, tá ok? Vamos lá então, vamos abrir, ó, essa variação de energia cinética, né? Variação é sempre final menos inicial. Então, se a variação de energia cinética significa energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, a gente abre a equação para energia cinética final inicial, né? Aplicou a equação normal de energia cinética, mv2 sobre 2, só que para final e inicial. Vou substituir os valores, né? A massa é a mesma para os dois, né? Porque é o mesmo corpo, que vale 1,2 vezes 10 a 3. A velocidade final é a parada quando ele para, então é zero. E a velocidade inicial é aquele quando ele começa, que é de 30 metros por segundo. Então, eu substituo os valores, as massas ali, ó. 1,2 vezes 10 a 3. Velocidade final de zero e velocidade inicial de 30. Resolve primeiro os quadrados ali, que são... E esses quadrados é só da velocidade, gente. A massa não vai junto com esse quadrado, tá ok? É o valor da massa vezes a velocidade ao quadrado. O quadrado da velocidade. Então, eu vou aplicar os quadrados ali primeiro das velocidades. 0 ao quadrado vai dar 0 e 30 ao quadrado vai dar 300. Ok? É só fazer 3 ao quadrado dá 9. Tem um zero, dobra o zero, dois zeros. 900. 900, exato. Perdão, não sei se eu falei 300 antes, não me lembro. Enfim, 900, né? Então, ó, o zero ao quadrado vai dar zero, zero vezes qualquer coisa, porque ali tá ali, ó, 1,2 vezes 10 a 3 vezes zero ao quadrado, vezes zero, né? Então, vai dar zero, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Por isso que ficou zero ali na frente. E ali agora, o que eu vou fazer com a outra parte ali, ó? De 1,2 vezes 10 a 3 vezes 900 sobre 2. Vou dividir o 900 por 2, que vai dar 450. Beleza? Agora eu vou multiplicar os números que não são potência. Só os números normais, o 1,2 com 450. É isso que eu vou fazer. Toda vez que vocês tiverem uma multiplicação desse tipo, com um número em notação científica com um número normal, você multiplica os números normais, os números que não são a potência,
multiplica os números e repete a potência de base 10. Então, vou multiplicar 1,2 com 450 e repetir o 10 a 3. É isso que eu fiz. 1,2 vezes 450 vai dar 540. E repetir o 10 a 3 que já estava ali, vezes 10 a 3. Então, vai dar menos 540 vezes 10 a 3 joules. Posso passar isso aqui para notação científica? Pode, mas eu preferi deixar assim, tá? Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Se passasse isso aqui para notação científica, ficaria assim, ó. Menos 5,4 vezes 10 a 5, porque teria que andar com duas casas ali. Então, ia somar duas casas ali na potência de base 10. Vamos lá, então. Achamos já o delta, a variação de energia cinética. Agora, volta lá na equação do teorema, né? Voltando à equação do teorema. A gente vai substituir agora os valores. A força, como eu já falei, aquela força de frenagem, né? Que é a mesma coisa da força do atrito, porque é o atrito que faz essa frenagem, né? Então, só que eu coloco o sinal negativo, porque é uma força contrária ao movimento. Então, é menos 7,2 vezes 10 a 3. O D repete, que é o que a gente não tem, a gente vai descobrir. Nossa variação de energia cinética já calculamos aqui, substituímos ali, tá ok? Vamos pegar esse número que está na frente do D, está multiplicando com ele, certo? É um número negativo. Não confunda esse menos ali como se fosse uma subtração. Não. Esse é o valor negativo dessa força, tá ok? Então, é um valor negativo sendo multiplicado por D. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo com o menos 540, tá ok? Então, passa para o outro lado dividindo. Na divisão ou na multiplicação, a regra é a mesma, de sinais, né? Menos com menos vai dar um número positivo. Ó, vamos cortar os 10 a 3 ali, porque em cima e embaixo estão multiplicando, então a gente pode cortar direto. Só não pode cortar se estivesse somando, tá? Mas quando tem uma multiplicação direta, a gente pode cortar. Cortou 10 a 3 com 10 a 3 de baixo. Aí só fazer essa divisão de 540 por 7,2. E esse valor vai dar positivo porque é menos em cima e menos embaixo. Menos com menos, sinais iguais, né? Positivo. Então, é só fazer essa divisão aí, ok? É o que sobrou. 75 metros. Incrível, né? Nem parecia que ia dar esse valor tão redondinho, né? Mas é isso mesmo, gente. A distância, então, de deslocamento que esse carro faz, né? Sofre durante essa freada é de 75 metros. Beleza? Próxima questão. Dá-se um tiro contra uma porta. A bala de massa M igual a 20 gramas. Opa, 20 gramas. Não está em quilos, então não está pelo SI. A gente vai ter que transformar esse 20 gramas em quilos. Beleza. Antes de atravessar a porta, tinha uma velocidade V1 de 800 metros por segundo. Então, a bala, ela vem e ela vinha com essa velocidade de 800 metros por segundo, ok? Antes de atravessar a porta. Logo após atravessar a porta, a sua velocidade é de 200 metros por segundo. Então, ela vinha com velocidade de 800 metros por segundo. Quando ela atravessa a porta, ela sai no outro lado com uma velocidade menor. Ela reduziu de velocidade, passou a ser 200 metros por segundo. Então, ela teve uma variação de energia cinética aí. Novamente, vai ser a equação do trabalho, tá ok? Que até ali, não sei porque ela tá fazendo ali já. Falha da produção. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, uma variação de energia cinética. Ele quer saber, ó, determine o trabalho da resultante das forças que agiram sobre a bala enquanto ela atravessa a porta. Gente, o trabalho que vai produzir essa variação de energia cinética, vocês precisam entender isso. É sempre o trabalho da força resultante, tá? Essa variação de energia cinética ela é produzida já pelo trabalho da força resultante. Por que eu estou falando isso? Porque no sistema você pode ter várias forças atuando, mas é a resultante que vai gerar essa variação de energia cinética. O trabalho dessa força resultante é que gera essa variação da energia cinética, tá ok? Anotem isso, que isso é importante. E aí, vamos lá então. Vamos pegar e achar o trabalho pela variação de energia cinética. Então, a gente abre a equação da energia cinética novamente, né? Como a gente fez na outra questão. Agora, não vou me ater a detalhes, porque a gente já fez isso na questão anterior. Só cuidado, com aquela massa ali, gente, está em 20 gramas. Para passar para quilo, a gente tem que fazer o quê? Aí vocês têm que se lembrar, ou faz regra de 3 ou já vai na macetada. 1 quilo tem quantas gramas? 1 quilo tem 1000 gramas, não é? Faz a regra de 3.
Aí vocês vão ver que é só pegar esse valor de gramas e dividir por 1000, tá? Faz a regra de 3 com calma e vocês vão achar esse valor. Que se está em gramas, divide por 1000 que vai dar em quilos, tá ok? Então eu peguei esse 20 gramas e dividi por 1000 para achar em quilo, ok? 1 quilo está para 1000 gramas, assim como X está para 20 gramas. Aí faz a regra de 3, resolve, vai dar isso aí. Então, 20 dividido por 1000 vai dar 0,02. É só andar com 3 casas, certo? Dividir por 1000 é andar com 3 casas. Substitui os valores. A nossa velocidade final é quando depois que ele atravessa a porta, que é de 200 metros por segundo. E a nossa velocidade inicial é antes dele entrar na porta, de 800 metros por segundo, que é o V1. Então, V2 é a nossa velocidade final e V1 é a nossa velocidade inicial. Já substitui os valores, resolve o quadrado das velocidades, tá ok? Separado daquela multiplicação. Eu posso também cortar o 0,02 com 2 de cada um, que vai dar 0,01. Vou simplificar, tá ok? Resolvi aqui primeiro os quadrados das velocidades, né? Parece difícil, mas não é. Olha só, 200 ao quadrado. Pego 2 separado do 200, 2 ao quadrado dá 4. Então, fica um 4 ali, guardo o 4. Tem 2 zeros ali, né? Elevado ao quadrado, ele vai dobrar de quantidade. Então, vai ficar com 4 zeros. Por isso que fica 4 e mais 4 zerinhos. Mesma coisa, 800 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Guardo 64. 2 zeros, dobrou 4 zeros. 64 com 4 zeros. Ali, tá vendo? Tá ok? Beleza? Então, vamos lá, continuando. Eu vou cortar ali, ó, simplificar o 0,02 com 2 de cada lado ali. E vai ficar 0,01, ok? E agora é só continuar essa questão, essa conta. 0,01 vezes 40.000 é a mesma coisa que tirar duas casas, tá ok? De 40.000. Mesma coisa de 640.000. Tira duas casas. Tá, é isso que a gente fez, tá ok? E aí vai dar 400 menos 6.400, vai dar 6.000. Menos 6.000 joules. Passei para a notação científica já, tá ok? Menos 6.000 joules é uma coisa que 6 vezes 10 a 3 positivo, porque é um número maior que 1, então é um expoente positivo. Beleza? Bom, já descobrimos o delta né, a variação de energia cinética. Se o trabalho é igual à variação de energia cinética, então esse já é o valor do trabalho. Beleza? Então, o trabalho vale menos 6 vezes 10 a 3 joules, ok? Letra B. O valor da força resultante, suposta constante, é uma força constante, né? Considere a espessura da porta igual a 5 centímetros, ou seja, ele quer o valor dessa força que atuou na bala, sobre a bala, quando a bala está atravessando a porta. Sendo que a bala leva 5 centímetros para atravessar. Ela se desloca 5 centímetros. Por isso que ele fala que a porta tem uma espessura de 5 centímetros. Então, a bala vai percorrer um deslocamento de 5 centímetros ao passar pela porta, beleza? E ele quer que a gente calcule o valor dessa força aí, que faz com que essa bala perca a velocidade, diminua de velocidade, perca a energia cinética. É só pegar, gente, o trabalho, novamente. A gente não achou? A gente não achou o valor do trabalho pelo teorema de energia cinética, de variação de energia cinética? Mas o que é o trabalho? O trabalho não é força vezes deslocamento? É só abrir essa equação de trabalho, novamente, tá ok? Vamos lá, então. Nós já temos o D, que é o deslocamento, que é o de 5 centímetros, que é o deslocamento que ele vai percorrer durante a passagem da bala na porta. Nós já temos o delta, a variação de energia cinética, já encontramos na letra A. É só aplicar, é só substituir. Na verdade, já poderia já ter posto assim, ó. Trabalho é igual a menos 6 vezes 10 a 3 joules. E aí eu abro o trabalho, tá? É só pegar isso também, é mais simples ainda. Não sei porque eu fiz desse jeito mais difícil, tá ok? Então, substitui os valores. Olha, veja bem ali, tem uma coisinha ali diferente, né? De onde veio 0,05? Esse é o 5 centímetros. Por quê? 5 centímetros está em centímetros, não está em metros, não está no SI. Pelo SI tinha que estar em metros. Então, tem que passar 5 centímetros para metros. Aí, lembrando da regra de 3, né? Como é que vai ficar? 1 metro, qual é a conversão? 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Aí, você faz a conversão, faz a regra de 3.
E aí, centímetro para metro vai ter que dividir por 100. Dividir por 100 é andar com duas casas. Beleza? Andei com duas casas ali para a esquerda, então 0,05. Agora, eu vou passar o 0,05 para o outro lado, dividindo, porque ele está aqui multiplicando. Passo dividindo. Aí, eu fiz uma maceteada aqui, ó. Peguei o 0,05, passei para a notação científica para ficar mais fácil esse cálculo. Quando a gente tem divisão com potência de base 10, o que a gente faz? A gente pega a potência de baixo e passa para cima com o expoente trocado. Essa é a regra. Então, ó, eu fiz essa divisão de 6 por 5 e passei o 10 a menos 2 para cima com o expoente trocado. Ele era menos, virou mais. Essa é a regra, tá? É uma regra. Toda vez que você pega a potência, pega de baixo e passa para cima, na divisão você sempre vai poder fazer isso. Você deve fazer isso. Na divisão, você tem a potência de base 10, embaixo você pega essa potência, passa para cima com o expoente com o sinal trocado. Então, você faz primeiro a divisão dos números normais, que nem na multiplicação. Pega os números normais, multiplica, repete a potência. Aqui é a mesma coisa. Pega os números normais, divide e mexe com as potências. Então, 6 dividido por 5, menos 6 por 5, né? Vai dar menos 1,2. E mexe com as potências. 10 a 3 já estava lá em cima, então mantém 10 a 3. Peguei o 10 a menos 2, passei para cima, ficou positivo, 10 a 2. E o que a gente faz com essas potências? 10 a 3 vezes 10 a 2. Multiplicação de potências de bases iguais. A base aqui é a mesma, que é 10. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, vai dar 10 a 5. Então, por isso que fica menos 1,2 vezes 10 a 5. Essa é a força, né? Então, a nossa força vai ficar negativa, justo porque é uma força que está se opondo ao movimento da bala. Por isso que a bala perde energia cinética, ok? Então, essa força vai dar menos 1,2 vezes 10 a 5 newtons, beleza? Vamos à próxima questão. Em um bloco de massa igual a 5 quilos, a massa do bloco é de 5 quilos. Inicialmente em repouso, então velocidade inicial é 0, tá ok? O bloco tem uma massa de 5 quilos e inicialmente em repouso, velocidade inicial 0. Aplica-se uma força de intensidade de 70 newtons, que é esse vetor aí, ó, na diagonal. Então, alguém está empurrando o bloco, né, com uma força de 70 newtons nessa direção em sentido aí, na diagonal, nessa trajetória aí, beleza? Vamos lá, então. Conforme mostra a figura. Aí ele tem o ângulo ali com a horizontal de 37 graus. E ele deu o seno e cosseno do ângulo de 37 graus. O seno de 37 deu 0,6. Ah, professora, mas tá 0,60, é a mesma coisa? É a mesma coisa, 0,6. O zero à direita não vai valer para nada quando tá depois da vírgula, tá? E o cosseno de 37 graus é 0,8. Determine a velocidade do bloco depois de percorrer 6 metros. E aí, vamos lá, então. Vamos abrir as forças para primeiro entender o que está acontecendo. Ele quer que a gente calcule a velocidade do bloco depois de ter percorrido 6 metros. Ele parte da velocidade inicial 0, do repouso, e atinge uma velocidade depois de percorrer 6 metros. Só que ele quer, não é de qualquer forma. Ó, na letra A, ele quer que a gente calcule essa velocidade no item A, quando o atrito é desprezível, ou seja, sem a força de atrito. E na letra B, quando o coeficiente de atrito cinemático, entre o bloco e a superfície é 0,4. Ou seja, na letra B já tem atrito. Ok? Quando vocês fizerem esse tipo de questão, coloca assim um quando ali no início da frase. Ó, determine a velocidade do bloco depois de percorrer 6 metros. Letra A. Quando o atrito é desprezível. É a possibilidade, entendeu? Em qual momento? Em qual situação? Quando o atrito é desprezível. Qual situação? Quando o coeficiente de atrito vale 0,4, ou seja, quando tem atrito. Então, a gente vai calcular a velocidade desse bloco depois de 6 metros de percurso, quando você não tem força de atrito, na letra A, e quando você tem força de atrito, na letra B. Ok? Vamos lá comigo, então. Mas, como eu falei, essa variação de energia cinética só é gerada pela força resultante. Então, como nós temos forças aqui atuando em
na diagonal, né? Nós vamos ter componentes em x e y. Então, a gente vai ter que abrir esse sistema em x e y. Toda vez que a gente tem força diagonal, a gente tem componentes em x e componentes em y. Beleza? Vamos abrir todas as forças que tem aqui no sistema para a gente ver qual é a resultante desse sistema, para a gente poder ver quem é que está gerando essa variação de energia cinética, tá ok? Vamos lá, então. Abrimos, primeira coisa que está na nossa cara é a força na diagonal ali, de 70 newtons. A gente abre a componente dele de x e a componente de y. Nós temos mais o quê? O bloco está apoiado sobre uma superfície, então tem uma força de contato, que é a força normal, e o bloco tem massa, tem a gravidade ali no sistema, então tem a força-peso, certo? Vamos colocá-los ali. Beleza. Então, ó, é o seguinte, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que na vertical a resultante é zero, porque esse bloco ele só se desloca na horizontal, deslocamento de 6 metros. Como o bloco se desloca na horizontal sem se movimentar na vertical, significa que na vertical não há uma força resultante, porque ele não se movimenta. Só há um movimento quando tem uma resultante de força. Entendeu? Se o corpo estava antes em repouso e ele do nada se movimenta, primeira lei de Newton, a não ser que uma força seja aplicada. Então, só há movimento nesse caso, sair do repouso se movimenta se tem uma força. Entendeu? Claro, se ele já estava em movimento uniforme, aí a resultante das forças é zero, mas ele saiu do repouso e começou a se movimentar do nada. Não é do nada, tem uma força sendo aplicada. Então, se ele não tem movimento em Y, na vertical, a resultante em Y é zero. Ok? Porque ele estava em repouso antes, então vai se manter em repouso. E se ele tem movimento na horizontal, quer dizer que tem uma resultante de força na horizontal. Ok? Então, a resultante em Y vai ser zero, a resultante de força em Y vai ser zero, e a resultante em X vai ser diferente de zero. Vamos lá comigo, então. No item A, quando o atrito, é desprezível, ou seja, não tem força de atrito, ok? Então, quando não tem atrito, nós vamos ter o quê? Vamos trabalhar, então, gente, a variação de energia vai ser gerada só pelo eixo X, as resultantes em X, ok? Qual é a resultante em X ali? Quais são as forças que atuam na horizontal? Só o F de X, não tem mais ninguém, porque não tem atrito. O atrito ali atuaria ali, ó, ali embaixo da caixa, como vocês já viram nas leis de Newton. Ali embaixo da caixa, a gente sempre a superfície apontando para trás, para a esquerda. Na mesma direção ali do F de X, ali em cima, ó, só que ali embaixo, perto da caixa e o chão. Só que apontando no sentido oposto de F de X, apontando para a esquerda, ok? Mas a gente não tem na letra A essa força. Ela não existe. Então, a única força que vai ter na horizontal é F de X. Então, nossa força resultante é F de X. Aplicando ali a geometria do problema, né? Você já sabe que o F de X é o cateto. Pega o F de X ali, bota para baixo ali, perto do ângulo ali. Ele vai ser o cateto adjacente, então cosseno. Então, a principal, que é o Fzão, 70 newtons, vezes cosseno de 37 graus. Ok? Já vimos isso nas leis de Newton, por isso que eu não vou me ater aos detalhes agora. Agora, substitui os valores. O F vale 70, que é o principal. Cosseno de 37 vale 0,8. E aí, só fazer essa multiplicação, achamos. A resultante ali é 56 newtons. Como se quer achar a velocidade final, então a gente vai ter que aplicar o teorema de trabalho e energia cinética, certo? Para achar o V final. O D vale 6 metros, já está no SI. Então, aplica o trabalho aqui, ó, o trabalho. Ok? Depois disso aqui, vamos aplicar agora o teorema de trabalho e energia cinética. Substitui trabalho como FD, certo? Vamos abrir ali, abrindo a variação de energia cinética. Essa força aqui, ela é a favor do movimento, porque o bloquinho estava em repouso e de repente ele se movimenta. Então, ela está a favor do movimento, ela que está empurrando o bloco para frente, tá ok? Substitui agora os valores, o Rx vale 56, o D vale 6, as massas vale tudo 5, a velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso, e a final que a gente quer encontrar. Então, substitui os valores, aquele 0 ali vai sumir,
certo? Porque vai ser tudo vezes zero, essa parte vai sumir, só vai sobrar isso aqui, ó. Aí multipliquei, já fiz essa multiplicação de 56 vezes 6, vai dar 333. Passo 2 que está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando, e o 5 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ok? Agora, a velocidade final deu esse valor, só que a gente não quer a velocidade final não, velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado deu 134,4. Só que a gente não quer a velocidade ao quadrado, a gente quer a velocidade. Então, a gente vai ter que tirar esse quadrado. Qual é a função inversa do quadrado que tira o quadrado? É a raiz. A gente vai ter que tirar a raiz aqui. Tirou a raiz, ó, vamos tirar a raiz, ó. Vamos tirar a raiz. E vai dar um valor próximo de 11,6 metros por segundo. Então, no caso em que a gente não tem atrito, força de atrito, a gente vai ter uma velocidade de aproximadamente 11,6 metros por segundo. Ok? Letra B. Né, determina a velocidade do bloco depois do percorrer 6 metros, né? Aí, letra B, quando o coeficiente de atrito cinemático entre o bloco e a superfície é igual a 0,4. Ou seja, na letra B, nós temos que considerar uma força de atrito ali presente. Então, vamos lá. A força de atrito vai ser aquela lá de cima, acrescentei ali a força de atrito, certo? Que na letra A não tinha. Agora, na letra B vai ter. Toda vez que ele falar que tem coeficiente de atrito, então quer dizer que tem a força de atrito. O coeficiente de atrito ele é uma propriedade do meio material que ele vai dizer em relação à rugosidade das superfícies, né? Quanto maior esse coeficiente de atrito, maior essa rugosidade das superfícies, né? Por exemplo, uma lixa de unha tem um coeficiente de atrito muito maior que uma pista de gelo que se aproxima de zero, né? Porque ela é praticamente lisa. Mas vamos lá então. Então nós temos a força de atrito sempre rentezinha à superfície de contato ali, se opondo aqui ao movimento, né? A caixa vai para a direita, então o atrito vai para a esquerda. É uma força na horizontal, certo? E aí nós temos o seguinte: a resultante em Y continua sendo zero, porque o bloco não se move na vertical, só se move na horizontal, indo para a direita. Então, nós vamos ter que a resultante, né, vai ser em x. A resultante diferente de zero vai ser em x, né, como na letra A. Mas quais são as forças agora que atuam em x? Agora, a gente não tem só o F de x, a gente também tem um atrito, a FAT, que está se opondo ao movimento. Então, a resultante vai ser o quê? A F de x menos a FAT, porque a FAT, nesse caso, se opõe ao movimento, correto? Então, vamos lá, então. A resultante vai ser F de x menos FAT. A F de x você já conhece, que é o F cosseno de 37. E a FAT, a força de atrito, ela tem uma equação própria, que é o μ vezes a normal. O que é esse μ aqui? Esse μ aqui é uma letra grega que vai representar esse coeficiente de atrito, ok? Que nessa questão especificamente vale 0,4, tá? Então, a força de atrito, assim como a força peso tem uma equação própria, né, que é mg, P igual a mg, a atrito também tem essa equação. A força de atrito, né, é μ vezes a normal, o valor da força normal, uma força de contato. Então, mas assim, a gente tem o μ, que é o 0,4, mas quem é a normal? A gente não sabe quem é normal. Então, a gente tem que olhar para onde ela está lá, ó. Olha lá para o gráfico, para o diagrama de forças. A normal, ela é uma das forças que está na vertical. Então, a gente vai ter que obter o valor dessa normal aí. Olhando o quê? Para as forças que estão na vertical. Por quê? Porque a normal é a força que está na vertical. Então, lembrando, né? O que nós temos na vertical? Nós temos o equilíbrio estático, certo? Porque o bloco não se movimenta na vertical. Então, nós temos resultante em y igual a zero. Então, significa que o que está indo para cima, o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. Nós temos a normal apontando para cima e a força peso e F de y apontando para baixo. Então, Fy e peso vão se juntar, se reforçar e vão se opor à normal que está apontando para cima, né? Então, nós temos aqui ó, a resultante em y zero. E qual é o resultante em y? Vai ser o quê? A F de y junto com a peso, né? Porque elas estão indo para o mesmo sentido, menos o valor normal, que se opõe ao sentido delas, né? Vai para cima.
Então, vai ser assim. Só que a resultante y é zero. Então, passa igual ali o ry zero, né? E aí, passa normal para o outro lado, fica positiva. Normal é igual a f de y mais peso. Isso aí, né, na verdade, esse passo que eu fiz aqui é um passo extra, porque na verdade não é necessário fazer esse passo todo. É só pensar. Se está em equilíbrio, o que está apontando para cima é igual ao que aponta para baixo. Então, a normal é a única que aponta para cima. Então, a normal vai ser igual a as que aponta para baixo, f e y junto com o peso. Tá ok? Então, essa vai ser a relação para a gente obter o valor do normal para depois aplicar lá na resultante para a gente depois achar a velocidade, tá ok? Vamos lá então, aqui não tem mais espaço, na próxima página. Calculando aqui, ó, f de y, ele é o cateto oposto ao ângulo de 37, então vai ser f seno, tá ok? Então, substituindo aqui, a peso é mg, substitui os valores, beleza? Calcula aí, faz o cálculo. E aí, a gente acha aqui que a normal é 92 newtons, tá? Se estiver indo muito rápido, dá um pause no vídeo para ver o que eu fiz aqui, beleza? Já achamos a normal. A normal vale 92 newtons. Agora, a gente tem que voltar lá na equação da resultante, que é f de x menos a FAT, certo? Agora, a gente pode calcular a resultante de x, né? Vamos lá, então, calcular. Substituindo f de x por f cosseno 37 e a FAT por μn. Substitui os valores agora, que agora nós temos todos os valores para poder calcular, né? O mi vale 0,4, o normal vale 92. Então, nós temos aqui, né, que a resultante vai valer 19,2 newtons. Aí nós vamos poder aplicar agora no teorema de trabalho igual a variação de energia cinética, porque nós já temos a força resultante em x. O deslocamento é 6. Vamos aplicar agora, ó, no teorema de trabalho e variação de energia cinética, beleza? Vamos abrir essas contas aqui. O trabalho é FD. Esse F é a resultante em x, porque o movimento é só em x. A resultante vale 19,2, o D vale 6, certo? Abrindo aqui a conta aqui da variação de energia cinética, como já vimos nas outras questões. A velocidade final é a que a gente quer encontrar, e a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso, né? Igual a letra A, tá bom? Essa parte aqui do zero vai sumir, beleza? Então, vai ficar assim, né? Já resolvi as multiplicações do lado esquerdo, pego o 2, passo para o outro lado multiplicando e passo o 5 dividindo. As funções inversas, beleza? Resolve essa continha aqui no lado esquerdo. E a gente vai obter o quadrado da velocidade. Só que a velocidade final ao quadrado é 46,8. Então, vai ter que tirar a raiz, como a gente fez na letra A. Tirou a raiz, vai dar aproximadamente 6,8 metros por segundo. Vocês vão ver que no gabarito vai dar 9,8, se não me engano, 9,3, eu não me lembro ao certo. Mas lá tem um pequeno erro, tá? Lá não tá errado, não tá certo, tá? Tá errado mesmo a letra B, tá? Esse aqui é o resultado certo. Eu já até pesquisei em outros sites, realmente conferi, tá igualzinho o meu gabarito, o meu resultado, 6,8, tá ok? Então, gente, é isso. Esse é o passo a passo dessa questão. Muitas questões podem ser semelhantes a esses tipos de questões, tá? Por isso que eu selecionei essas três aí. E com essas três a gente pode não só aprender o teorema de trabalho e variação de energia cinética, mas saber também como se calcula a energia cinética, correto? Então, espero que vocês aproveitem esse vídeo aí. Um abraço e até a próxima.